na sequência do sucesso que foi a primeira sessão da Articultura do Colégio Planalto, íamos hoje abordar duas obras do pintor austríaco Gustav Klimt, que são conhecidas como O Beijo, uma obra muito conhecida, como poderão ver, e o primeiro retrato de Adele Bloch-Bauer, representado num filme que recentemente esteve disponível nos cinemas. Gustav Klimt, que viveu entre 1862 e 1918, é talvez um dos artistas mais importantes do arranque da modernidade no início do século XX. Foi um daqueles artistas que pôs de parte a tradição clássica, mas fez-lo de uma maneira extremamente original, que não se confunde de maneira nenhuma com aquilo que fizeram os outros artistas da vanguarda desse tempo, o Picasso, o Matisse, o Kandinsky, etc. O facto de ele ser austríaco tirou-lhe alguma fama, até porque a maior parte das suas obras nunca saíram da Áustria. Aliás, cá em Portugal temos um problema parecido com o Amadeu de Sousa Cardoso, que só nos últimos anos é que tem vindo a ter algum conhecimento internacional, que era um homem tão famoso como o Picasso no princípio do século XX, mas que teve o azar, enfim, entre aspas, de vir viver para Amarante, e houve assim uma espécie de esquecimento do mundo da cultura. No caso do Klimt, a originalidade da sua obra tornou uma figura icónica e hoje particularmente apreciado. Hoje há muitos milhões de pessoas que vão ao Palácio do Belvedere apenas com a intenção, ou com a principal intenção, justamente de ver as obras de Gustav Klimt. Ele esteve ligado a um movimento chamado a Secession, que em alemão significa mais ou menos corte, separação, que era um movimento ligado à arte nova, que agrupava vários artistas de vanguarda, agrupados à volta de uma revista chamada Vers Sacrum, e que tentavam, de certa maneira, dar um novo dinamismo para a arte e para a cultura no Império Austro-Húngaro. Ele chegou a ter reconhecimento em vida, embora limitado à Europa Central, e chegou a ser membro honorário das universidades de Munique e de Viena, portanto não foi exatamente um artista maldito, apesar da proposta inovadora que trouxe nas suas obras. Entre as suas pinturas principais estão justamente as decorações do edifício da Universidade de Viena e também da Galeria Secession, que é um edifício que ainda hoje existe no centro da capital austríaca, que seria dedicado às exposições do grupo e que é um edifício radicalmente inovador para a época em que foi construído. Ele veio de uma família de artistas, o pai era gravador e ourives. Eu penso que é muito importante salientar este papel do pai ser ourives, porque isso vai marcar muito o tipo de pintura que o Klimt vai fazer. Estudou na Escola de Artes Decorativas de Viena e começou por ser um pintor de história convencional, trabalhando em vários edifícios públicos, incluindo o famoso Kunsthistorisches, o Museu de Arte de Viena. E teve fama logo no início. Aliás, ele, logo aos 26 anos, ele foi condecorado com a Cruz de Mérito de Ouro, o que não era normal para um aluno tão novo. E podia ter feito a sua carreira como um aluno perfeitamente, um pintor, um artista perfeitamente convencional, mas a partir da década de 1890 ele vai ligar-se às vanguardas do grupo Secession, que tinham, como eu já disse, a ideia de cortar com as artes tradicionais, embora ainda não numa via radical de cortar de vez com a decoração. Ainda aceitavam a ideia da decoração nas artes, mas uma decoração que já não tivesse raízes históricas e que fosse completamente inovadora. O Klimt foi um pintor único, não há ninguém que se aproxime do tipo de pintura que ele fazia no período que vai de cerca de 1900 a 1909. A partir daí, depois de uma visita a Paris, ele tornou-se mais convencional. Ele conhece a obra do Matisse, conhece a obra dos expressionistas e passa a ser apenas mais um pintor moderno, interessante sem dúvida nenhuma, mas já não aquele artista único que tinha sido até essa altura. Ele foi muito marcado pela profissão de ourives do pai, também pela arte bizantina,
Quem conhece a arte bizantina, que ainda hoje podemos encontrar em Itália, ou na Turquia, ou no Oriente da Europa, nas zonas da Igreja Ortodoxa, sabemos a importância que há nos fundos dourados, a importância que nós temos nas figuras que são bidimensionais, em que apenas os rostos são, destacadas pelo claro escuro, mas contrastante depois com a bidimensionalidade das decorações. E um bocado como o Gaudí, que aliás é contemporâneo dele, ele tornou-se extremamente original, justamente pelos padrões decorativos que criou e que não tinham paralelo, como eu já disse várias vezes, em mais nenhum artista. Ele foi particularmente apreciado por uma classe alta de origem judaica, que viam nele uma forma de marcar uma diferença, ou seja, costuma dizer-se que, enfim, não é que isto seja uma lei, mas dinheiro novo gosta de arte nova, dinheiro velho gosta de arte velha, e realmente com o Klimt isso é muito nítido. São fortunas novas, geralmente ligadas à indústria, que vão apreciar e ser os grandes clientes de Klimt, enquanto que os mais conservadores nunca gostaram muito dele e optaram sempre por formas mais clássicas. Ele vai morrer a 6 de fevereiro de 1918, alguns meses antes do fim do Império Austríaco, e de certa maneira foi simbólica. A morte de Klimt marca de certa maneira o fim de uma época da Europa, uma época da Europa Central, mas também de toda a Europa. Hoje é um dos artistas mais bem cotados. Basta recordar que em 2006 uma das obras a que nós vamos fazer referência, o retrato da Adele Bloch-Bauer, foi vendido em Nova Iorque ao galerista Roland Laudet por 172 milhões de dólares. Na época foi a segunda pintura mais cara do mundo. Entretanto é apenas a 14ª. Já agora, por curiosidade, até hoje a pintura mais cara, já mais vendida, foi o famoso Salvator Mundi, Leonardo da Vinci, que foi comprado por 469 milhões de dólares por um príncipe saudita, embora hoje muitos críticos ponham em causa que a obra seja um original de Leonardo da Vinci, sendo provavelmente uma cópia. Bom, e então vamos destacar as duas obras que eu entendi marcarem a obra de Klimt. Ele tem muito mais coisas feitas, igualmente muitíssimo interessantes, mas a ideia destas sessões é justamente chamar a atenção para os espectadores possam depois ter a tentação simpática de começar a querer saber mais qualquer coisa. Eu começo pelo quadro mais famoso dele, que se chama O Beijo. O quadro é um quadrado perfeito, mede 1,80 m por 1,80 m, foi pintado entre 1907 e 1908, na época áurea de Klimt, e está hoje em Viena, na Galeria de Arte Austríaca, no Palácio de Belvedere. Eu penso que a par da Mona Lisa foi uma das obras mais comentadas de toda a história da arte. É curioso que, sobretudo, os grandes psicanalistas, os homens da psicologia austríacos, como Freud e Jung, tenham escrito muitas páginas dedicadas quer à Mona Lisa, quer ao Beijo de Klimt. Bom, as figuras que vocês estão a ver são o próprio Klimt, a figura masculina é o próprio Klimt, a figura feminina é a sua amante dessa altura, uma senhora chamada Emily Flog, e o facto de ser um quadrado sugere-nos alguma estabilidade e até alguma igualdade, porque a igualdade, bem, ele tinha acabado de fazer, nessa altura, uma das obras mais interessantes que ele pintou, que infelizmente não estão acessíveis ao público, que são os frescos e as decorações do Palácio Stockley em Bruxelas. O Palácio Stockley foi desenhado por um arquiteto, Joseph Hoffmann, que pertencia justamente ao movimento Secession, e é uma obra-prima da arquitetura moderna. Infelizmente ainda hoje pertence à família. O máximo que podemos ver é o seu exterior,
mas, enfim, há fotografias que mostram o que são essas decorações, onde ele celebra realmente o amor, a união entre o homem e a mulher, e aí sim temos uma glorificação do amor numa visão tradicional. Bom, aqui a situação é um bocadinho mais complexa. Costuma dizer-se que este quadro, aliás o próprio título, O Beijo, foi-lhe dado mais tarde. Clinton não lhe chamou O Beijo, não lhe deu título, pura e simplesmente, e costuma ser dito como uma celebração do amor entre o homem e uma mulher, uma celebração do amor conjugal, um encontro entre um masculino e o feminino, mas, e é assim que ele é apresentado, é assim que os livros falam nele, é assim, inclusivamente, que as visitas guiadas muitas vezes o abordam. Mas, se olharmos com atenção, o quadro não é exatamente assim e mostra-nos uma outra perspectiva. Se repararem bem, na realidade, o homem e a mulher não estão unidos e não há qualquer perspectiva. Reparem que no homem, na figura do homem, dominam as linhas retas, que tradicionalmente estão relacionadas com racionalidade, força e domínio. Na cabeça, a figura masculina tem uma coroa de louros. A coroa de louros remete-nos para o deus grego Apolo. Apolo simbolizava na cultura clássica e em toda a cultura europeia que depois do Renascimento se inspirou na cultura clássica, simbolizava justamente estas qualidades do domínio sobre si próprio, da racionalidade, por antagonismo a Dionísio, ou Baco, que justamente representava a sensualidade, os sentidos, a irracionalidade. Tradicionalmente relacionava-se o caráter apolíneo com o homem e com a masculinidade, e o caráter dionisíaco com a mulher e a feminilidade. Claro que o padrão decorativo do homem é aqui e acolá cortado por linhas curvas. O homem não é só racionalidade, mas aquilo que marca realmente o homem é o domínio da linha curva, da linha reta, desculpem. Na mulher, pelo contrário, dominam as linhas curvas, sugerindo graça, suavidade, submissão, sentimentalismo. Na cabeça, ela tem umas ervas chamadas ervas do Parnaso. Nelas falaremos mais à frente, porque isto é muito importante. À primeira vista, parece que o homem domina, mas isso é muito discutível. Se olharmos para a figura feminina, veja-se como ela cerra as mãos e parece recusar o beijo. Aliás, Clint deixou os lábios à mostra, os lábios da mulher. Ou seja, claramente o que nós vemos não é um encontro entre um homem e uma mulher, mas é um desencontro, em que o homem procura mostrar a sua vontade, mas a mulher, de certa maneira, recusa-o. Aliás, se olharem para o chão, há uma barreira clara entre uma espécie de relva verde por baixo do homem, mas por baixo da mulher nós temos as chamadas ervas de Parnaso, as mesmas que estão na cabeça da figura feminina, agora mais desenvolvidas. Bem, o que eram estas ervas de Parnaso? Estas ervas de Parnaso eram chamadas em latim silphium. Era uma planta muito apreciada na antiguidade clássica como afrodisíacas, mas também como abortivas. Podiam ser consumidas pelos humanos e pelos animais, e dizia-se na época que tornavam a carne das ovelhas mais macia. Eram a base da economia da cidade grega de Cirene e aparecem nas moedas cunhadas nesta cidade porque era um produto muitíssimo apreciado por todo o Mediterrâneo. Foi assim que Clint conheceu a planta, através das moedas que ele pôde verificar nos museus de Viena, porque a planta está extinta. Os botânicos dizem que existem algumas plantas da mesma família, como por exemplo a cenoura, mas que o silphium é uma planta que já não existe. O dourado sugere a felicidade e o êxtase, tal como na pintura bizantina representava, digamos, o paraíso, o mundo divino.
Aqui trata-se, enfim, de um êxtase mais humano, mas note-se que as duas figuras estão à beira de um abismo. As duas figuras estão num enorme desequilíbrio. O que parece uma plenitude vai afinal, acabar mal. Clint entende que é muito difícil manter o entendimento e o desejo entre um homem e uma mulher. Aliás, as pintas brancas que vocês conseguem ver dispersas pelo quadro sugerem o esperma masculino que o homem não controla, mas que a mulher também não procura. Clint viveu numa época de transição, quando as mulheres da alta sociedade europeia, que eram as principais clientes de Clint, contestavam um papel mais ativo no amor, na vida social, na maternidade, e de certa maneira Clint quer abandonar um bocadinho os clichês amorosos da época romântica, em que a mulher era ou a mulher mãe, pela positiva, ou a mulher objeto dos quadros clássicos tradicionais, ou era a mulher dominadora, ou era a mulher submissa. Clint, aqui, de certa maneira, e talvez por isso o quadro seja um quadrado, ele quer colocar os dois ao mesmo nível, mas ao mesmo tempo como que procura destacar que ao colocar os dois ao mesmo nível, isso vai, de certa maneira, potencializar a dificuldade de encontro entre o homem e uma mulher. É uma luta constante, mas uma luta extremamente difícil, e nesse aspecto Clint é já um homem do século XX, pondo em causa toda a tradição romântica. Curiosamente, quando o quadro foi exposto na Galeria Széchenyi em 1908, agradou e foi comprado pelo Estado. Note-se, independentemente do tema, a beleza dos padrões do ouro, note-se a beleza dos padrões decorativos, que não têm paralelismo em mais nenhum quadro, nem sequer no Clint. Quase não há profundidade, só nas figuras humanas é que há sombreados, como se o Clint deliberadamente tivesse recuado à pintura europeia do século XIV. E sabemos que a modernidade, de certa maneira, foi buscar a sua inspiração à pintura cristã medieval, como o Picasso foi buscar a sua inspiração ao românico. Clint vai buscá-la essencialmente à pintura bizantina ou à pintura italiana dos finais da Idade Média. A obra é muito conhecida, foi escolhida para a capa de vários livros e discos, nomeadamente discos com música daquela época, Debussy, Satie, escritores de vanguarda, músicos mais vanguardistas, e é uma das obras mais reproduzidas de toda a história da arte. Eu diria que é uma obra icónica que quase toda a gente conhece. Aliás, em 2013 houve um artista sírio chamado Taman Asano que replicou na parede de um edifício bombardeado em Damasco esta obra como um protesto contra a guerra. Ele entendeu que o quadro era uma alegoria do amor, não entendeu que o quadro é um bocadinho o antagonismo dessa alegoria do amor, mas a verdade é que nós vemos aquilo que queremos ver, não é? E é mais simpático vermos nisto uma alegoria do amor do que propriamente uma alegoria às dificuldades de relacionamento entre homens e mulheres. Bom, o retrato da Adele Bloch-Bauer é um bocadinho menos polémico, é de 1907, mais uma vez um quadrado, 1,38 m por 1,38 m, está na Galeria Lodé de Nova Iorque, mas periodicamente tem sido depositado no Museu de Arte Moderna de Nova Iorque, o famoso MoMA. A Adele Bloch-Bauer era a esposa de um magnata judeu da indústria açucareira, um homem muito rico, mas de certa maneira marginalizado pela sua condição de judeu, e que procurou marcar a sua individualidade e o seu poder justamente tornando-se um cliente de um artista vanguardista como Gustav Klimt. Aqui no quadro, Klimt mais uma vez recorre aos símbolos para salientar não apenas a riqueza da Adele Bloch-Bauer,
através do complexo ou da complexidade dos pormenores decorativos, do papel que tem o ouro, mas também pela representação dos olhos no vestido da Adele Bloch-Bauer. De certa maneira mostram o modo como ela era admirada. Ela era uma mulher rica e admirada. É esta a simbólica dos olhos. Ao mesmo tempo, ele procurou mostrá-la como uma mulher equilibrada. Ele, ao contrário do quadro anterior, ele mostra, mais ou menos com a mesma carga decorativa, linhas retas que mostram que ela era uma mulher prática e racional, mas também uma mulher sensível através das linhas curvas. E, mais uma vez, uma enorme originalidade nos padrões decorativos. Klimt, volto a dizer, não se confundia com nenhum outro artista, nem anterior, nem posterior. Quando muito, terá alguma relação com os pintores de Siena do século XIV, com Simone Martini, com os irmãos Lorenzetti, mas na época em que viveu, talvez só com Gaudí, pela originalidade das propostas decorativas. Klimt vai pintar novamente a Adele Bloch-Bauer em 1912. Há 2 quadros da Adele Bloch-Bauer. Eu gosto mais do primeiro, mas o segundo também é bastante interessante. Uma pequena história. Adele Bloch-Bauer não teve filhos e indicou em testamento que os quadros de Klimt deveriam ser depositados na Galeria Belvedere, do Palácio Belvedere, em Viena. Ela morreu de meningite em 1925 e o viúvo exilou-se na Suíça. Em 1938, os nazis anexaram a coleção, incluindo os Klimt que estavam no Belvedere. Quando acabou a guerra, os quadros voltaram ao museu, mas nessa altura, em 1945, o viúvo da Adele Bloch-Bauer resolveu deixar em testamento os quadros aos sobrinhos, com o argumento de que ele era o verdadeiro proprietário dos quadros, uma vez que a Adele Bloch-Bauer ordenara apenas o depósito. E nasceu daqui um imbróglio jurídico que está na base do filme A Mulher de Ouro, de 2015, com a famosa atriz inglesa Helen Mirren. O processo jurídico envolveu o retrato da Adele Bloch-Bauer e mais 4 quadros que faziam parte do espólio da Adele Bloch-Bauer e que estavam depositados no Museu do Belvedere. O Museu do Belvedere entendia que o testamento da Adele Bloch-Bauer dizia que os quadros deviam ficar eternamente no museu. Não foi assim que entendeu o viúvo entendeu que os quadros eram dele e que ele podia dispor dos quadros como quisesse, e a história, mais ou menos, para quem viu o filme, senão eu recomendava que vissem o filme, é que uma descendente da família, chamada Maria Altmann, uma judia, iniciou nos Estados Unidos uma batalha legal contra o Estado austríaco pelos Klimt. E ela ganhou a batalha legal nos Estados Unidos e na Áustria. O resto já nós sabemos, não é? Ela acabou por ficar com os quadros e em 2006 os quadros acabaram por ser vendidos. Aliás, o Adele Bloch-Bauer 2 também foi vendido por um preço um bocadinho mais baixo, 88 milhões de dólares, e está hoje também no MoMA, Museum of Modern Art de Nova York. Bom, eu com isto espero ter despertado o vosso interesse para um artista menos conhecido, mas bastante original, e se puderem, se um dia forem a Viena, não se fiquem só pelas lojas, vale a pena visitarem o Museu do Belvedere, nomeadamente para verem as obras de Gustav Klimt. Acredito que possam ter alguma dificuldade em ver o beijo, porque há sempre imensa gente a ver o quadro e a tirar selfies com o quadro, mas é uma coisa que vale muito, muito, muito a pena. Muito obrigado e até à próxima.